Boa noite a todos, meu nome é Roseli e mais uma vez estou aqui para trazer um tema a respeito da nossa doutrina, para podermos aprofundarmos um pouco mais sobre o que ela representa no nosso dia a dia. Então, eu espero que essa noite seja uma noite tranquila, de bom papo, com boas informações e que os ajudem a clarear as ideias, a instigar a procurar um pouco mais sobre o assunto, que eu acho que essas exposições que nós fazemos é justamente para isso. É muito bom estar aqui ao vivo ou através desse sistema, né, que a tecnologia nos proporcionou, para que pudéssemos estarmos juntos nesse momento atípico, nesse momento difícil que nós estamos passando, mas que cada vez mais nos mostra o quanto devemos estar próximos de Deus, da religiosidade. É com muito prazer, é com muita alegria. E antes de trazer o tema dessa noite, para que eu traga as ideias que eu separei para vocês, eu vou convidar todos a fazermos uma oração. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, Mestre Todo-Poderoso, solicitando que a espiritualidade amiga, os nossos mentores, estejam sempre perto de nós, para fortalecer a nossa fé, que durante os trabalhos dessa noite, a exposição dessa noite, nós podemos incorporar em nosso coração, em nossos pensamentos, ideias, assuntos e atitudes que devemos tomar para que possamos passar por essa reencarnação de uma forma bastante produtiva, para que no plano espiritual nós possamos ser gratos por tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa passagem. É com muita fé, é com muita paz, é sentindo Cristo bem perto de nós, todos nós envolvidos por uma luz. Essa luz vem do alto, essa luz nos tranquiliza, nos acalma e com o coração com muita alegria e gratidão, vamos fazer a oração do Pai Nosso para darmos início aos trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Hoje nós vamos tratar de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não trataremos de um capítulo específico ou de alguma passagem do mesmo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o objetivo dessa grande obra que norteia os ensinamentos do Espiritismo. Obra essa muito linda, muito estudada, que tem variantes que merecem nossa atenção, que merecem um estudo mais aprofundado. Através da leitura e estudo, nós podemos observar a grandeza de Jesus em suas palavras deixadas no Evangelho. A sabedoria desse mestre, esculpindo pouco a pouco as mensagens do Evangelho, a fim de que nossos sentidos viessem à tona. Acredito que todos já ouviram falar de Allan Kardec. Ele é o codificador da doutrina espírita. Mas antes de continuarmos, nós vamos relembrar o que é o codificador. Codificador é aquela pessoa que agrupa, que reúne as ideias de um determinado assunto. E isso foi o que Allan Kardec fez a respeito do espiritismo.
Durante o período que Kardec se aprofundava em suas ideias, mais precisamente no dia 9 de agosto de 1863, ele envia uma pergunta muito simples para a Associação Parisiense de Estudos Espíritas. Mas ele faz essa pergunta sem indicar, sem comentar em que obra que ele estava trabalhando. Então ele faz a pergunta: o que pensais da nova obra que trabalho atualmente? E Allan Kardec recebe a seguinte resposta: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois explica questões fundamentais para o nosso entendimento e o nosso papel enquanto espíritos. Fizestes bem enfrentando as questões da alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem e deve ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Há muito seus amigos de além-túmulo as ensinaram. Lança a semente que te confiamos, porque já é tempo que a Terra saia da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. A questão que aqui fica é: qual era o projeto que Allan Kardec trabalhava e mereceu a atenção dos espíritos? A obra era exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicada no ano seguinte, em 1864. Só para relembrarmos, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861 e o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Mas a história do Evangelho começa muito antes. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, em 1857, logo ele começa a tratar dos assuntos das leis naturais. E ele elabora uma pergunta que hoje se encontra no Livro dos Espíritos, mais precisamente estamos falando da questão 614. Nessa questão, Allan Kardec indaga: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dele se afasta dessa lei natural, da lei de Deus. Essa resposta deixa claro que há uma lei divina, escrita pelo Criador, para que suas criaturas, não só nós, os seus filhos, sejamos felizes. A proximidade ou afastamento dessa lei é o que vai determinar o nosso grau de maior ou menor felicidade. Allan Kardec sabia que quando se trata de leis divinas, assim como se trata das leis da astronomia, física ou da química, seria importante que tivéssemos um livro, algo que nos auxiliasse a compreender melhor essas leis divinas. Porque não é assim que fazemos, né? Quando estamos na escola, quando nós estudamos diversas matérias, nós sempre temos um livro didático que ele facilita bastante o nosso entendimento. E era isso que Kardec quis fazer quanto ao entendimento das leis divinas. E Kardec vai indagar aos espíritos se existe um livro que possa registrar essas leis, ou que tenham sido já registradas essas leis de Deus. E na questão 621, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência de cada um. Então, vamos aqui tentar entender essa resposta. Se as leis divinas estão nas nossas consciências, o que impede uma pessoa de aprender e colocar em prática essas leis? E se nós, seres humanos, apresentamos tantas diversidades no nosso comportamento, na nossa postura, qual a diferença dessa lei que está escrita na consciência de um indivíduo para o outro, se as leis são as mesmas? E Allan Kardec, então, pensando, refletindo sobre isso, perguntou aos espíritos: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade ela teria de ser revelada? Afinal de contas, ela já está, na nossa consciência.
E os espíritos respondem: o homem a esquecerá e a desprezará. Quis então Deus que ela fosse lembrada. Então, esse é o propósito. A lei de Deus está na nossa consciência, mas nem sempre nós prestamos atenção. Criados como espíritos que somos, já trazemos essas leis dentro de nós. Mas, infelizmente, como ele disse aqui, deixamos passar, não prestamos atenção. Muitas vezes nos esquecemos de escutar a nossa consciência, de fazermos aquela viagem interior, o tão aclamado autoconhecimento, ficarmos em silêncio, meditarmos, fazermos oração, para que possamos ouvir a voz do Criador, que ela fala dentro de cada criatura. As vozes do mundo, atualmente, estão ocupando muito mais espaço na nossa vida do que aquilo que procede do alto, do divino. Atualmente, é notório que os homens estão dando mais atenção às redes sociais e à TV, infelizmente em demasia. E Allan Kardec já estava com um caminho bem produtivo em cima dessa obra. Já havia uma lei e havia um livro. Mas quando nós vamos estudar essas leis, entendendo que muitos de nós já esquecemos e desprezamos, Allan Kardec novamente procura os espíritos e questiona. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que Allan Kardec quer com essa pergunta é identificar qual o melhor professor que possamos ter para colocarmos em prática as leis de Deus, as leis divinas. Mas não é só um professor que entenda dessa matéria, não é só isso que Allan Kardec queria, mas ele queria alguém que a tivesse vivido, alguém que a tenha exemplificado. Não era necessário um guia, mas era preciso também, pelas intenções de Kardec, que ele também fosse um modelo. E aí a resposta da pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta não poderia ser outra. É Jesus. Jesus é o guia, o professor mais sábio, é aquele que aponta o caminho. E a partir das 3 perguntas que nós lemos até agora a respeito do Livro dos Espíritos apresentadas aqui, identificamos que há uma lei divina escrita para a nossa felicidade, que essa lei está inscrita na nossa consciência e que nós temos um professor, um mestre, que não só entende dessa lei, mas que também a vivenciou. E esse mestre é o Mestre Jesus. Mas como já foi dita, essas leis estão na nossa consciência. Então, como despertá-las? Qual o caminho a seguir para colocarmos em prática? Existem 27 caderninhos que foram deixados por aqueles que conviveram com Jesus ou com seus discípulos mais diretos e que eles então anotaram, eles foram registrando a vida do Mestre, seus ensinamentos, suas passagens, para que nós pudéssemos aprender essas leis divinas que dizem respeito à nossa felicidade. Foram 27 caderninhos deixados. E esses 27 caderninhos, eles estão no Novo Testamento das nossas Bíblias. É aí que nós encontramos essas anotações. Só que aí surge um problema. Porque se tudo que nós sabemos acerca do ensino e da vida de Jesus consta nas Bíblias, no Novo Testamento, então qual é a utilidade da doutrina espírita se já estava tudo lá? E Allan Kardec refletiu sobre isso e mais uma vez recorreu aos espíritos, na questão 627 do Livro dos Espíritos. E ele fala: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinos que os espíritos dão? E a resposta é: Jesus empregava frequentemente na sua linguagem as alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. O vocabulário era muito simples, ele estava lidando com pessoas simples, então as parábolas, as alegorias, é que faziam com que o povo entendesse.
Mas faz-se importante entender que a verdade se torne compreensível para todo mundo. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, pois poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam, né? E essa resposta dos espíritos, então, marca o vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo nasce dessa resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. É a partir daí que Allan Kardec percebe que será necessário voltar aos textos do Novo Testamento e entendê-los, compreendê-los e explicá-los à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita tem um papel muito importante, porque logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador Allan Kardec irá nos dizer: muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral são incompreensivos, algumas vezes até irracionais, por falta da chave que possibilite aprender o verdadeiro sentido. E essa chave, ela está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente esse livro. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, nós podemos ler: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Porém, o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Espírito da Verdade é o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo já havia dito. Fica claro nessas colocações que o Espírito da Verdade é o Consolador prometido pelo Pai. A doutrina espírita é a chave para que possamos compreender na sua totalidade o ensino e a vivência de Jesus. Mas de nada vale se só ter a chave. O mais importante é saber utilizar essa chave. E é isso que Allan Kardec faz quando ele elabora o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele esclarece o seguinte, que segundo os Evangelhos, segundo os que constam na Bíblia, os Evangelhos são divididos em 5 matérias. A primeira delas conta as ações comuns na vida de Cristo. Esse item, ele corresponde aos atos da vida de Cristo, seu nascimento, sua convivência social com sua família e amigos, os processos que ele enfrentou, a sua condenação. Então, isso da vida de Cristo. Já a matéria 2, que aparece nos evangelhos, são as predições. Predição é um ato de afirmar com convicção aquilo que poderá acontecer no momento futuro, chamado de previsão. A terceira matéria tratada no Evangelho são os milagres. O quarto assunto é sobre as frases que constam no Novo Testamento. Frases essas que a Igreja utilizou para a efetivação dos seus dogmas. Dogmas é aquele ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentada como certo e indiscutível. Então, são essas 4 matérias iniciais. Mas a quinta e última é o assunto que se trata do ensino moral do Cristo. Kardec esclarece que o Evangelho segundo o Espiritismo cuida exclusivamente dessa quinta matéria, que é a respeito do ensino moral. As outras 4 não enriquecem, né? Não trazem nada que nos agregue a nossa fé, ao nosso ensinamento, ao nosso desenvolvimento. Esses ensinamentos, eles permeiam todos os credos religiosos, por mais diferentes que sejam as suas crenças.
Então, o ensino moral de Cristo é o único assunto do Evangelho que está presente em todas as religiões. Allan Kardec explica que, sobre as outras quatro matérias citadas anteriormente, as previsões, os milagres, a vida comum de Jesus e as palavras utilizadas como dogmas, de alguma forma geram discussões a respeito do conteúdo. Mas a respeito do ensino moral, não há nada que gere polêmica. Dependendo da religião, da crença, como foi dito aqui, tem muitas discussões, muitas desavenças em relação aos dogmas, cada um entende de um jeito, dos milagres. Agora, quanto ao ensinamento moral, não resta dúvida nenhuma. Todas as religiões que têm por base Deus, que têm por base o amor, que têm por base o bem, estão de acordo com essa mensagem profunda do Mestre. Daí, Allan Kardec dizer que o ensino moral do Cristo constitui, para nós aqui na Terra, no plano terrestre, um roteiro por meio do qual nós chegaremos a Deus, nós chegaremos ao nosso destino, nós cumpriremos a nossa evolução. Sabemos que o ensino moral de Jesus é a base. E quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, quer dizer que os ensinamentos e as diretrizes do Evangelho segundo o Espiritismo vêm para que nós possamos fazer essa viagem pelas reencarnações, sem muitas atribulações, sem muitos abismos, embasados nos ensinamentos de Cristo. O tema exclusivo do Evangelho é trazer reflexões em torno da moral, da ética cristã, que nos auxilia e facilita ao fazermos a nossa reforma íntima, a tão falada e importante reforma íntima, que é a viga mestre da doutrina espírita. Sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo não veio ao acaso. Ele é um avanço no entendimento da mensagem de Jesus. Mensagens que aprofundam e trazem para os dias de hoje o que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Sendo esse o objetivo essencial do Espiritismo, o adiantamento dos homens, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das ferramentas fundamentais para orientarmos durante nossas passagens pelo mundo corpóreo. De acordo com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo se encontra o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Se lembrarmos da resposta dada pelos Espíritos no item 614 do Livro dos Espíritos, como nós já citamos anteriormente, nós veremos que somente somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Essas consequências morais que resultam do conhecimento sobre Deus, o mundo espiritual, a vida futura, a imortalidade da alma, a constante intercomunicação entre encarnados e desencarnados merecem nossa atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias ao mês e assim sucessivamente. Só colocando em prática esses ensinamentos, conseguiremos nos comportarmos melhor em casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, na política, no mundo. Não conseguiremos ser santos de um dia para a noite ou da noite para o dia. Nos tornaremos mais puros à medida que nossos esforços forem empenhados na compreensão da sublime mensagem do Espiritismo, desenvolvendo em nós as virtudes existentes e domando as nossas más inclinações, que muitas vezes não são poucas. Quem não as tem? Isso consiste em um trabalho lento, mas que deve ser permanente e constante. É preciso amar, sem dúvida, mas só a compreensão das ideias espíritas e do ensino moral de Jesus pode nos forçar a amar de forma desmedida, cada um no seu passo e a cada um segundo as suas obras. O Evangelho segundo o Espiritismo vem a todo momento procurar nos alertar sobre o perigo
do homem velho e para a necessidade do homem novo. Nós somos espíritos criados por Deus na sua mais pura perfeição, amor e bondade. Porém, é preciso compreender que as escolhas individuais de cada ser espiritual trazem em si um velho cheio de imperfeições e desequilíbrios, vítimas de si mesmo, do mau uso dos seus livres arbítrios. É preciso dar um novo significado aos conceitos, rever posturas e mudar comportamentos para desabrochar do novo homem. O novo homem é a nossa boa conduta e ela exige esforço contínuo e a educação de nossas vontades e das nossas emoções, cuja origem está em nossos sentimentos. Educar pensamentos e sentimentos por meio do esclarecimento e do amadurecimento se constitui a chave para abrir as portas do coração do novo homem que desponta para viver um mundo de regeneração. Não basta passar a vida interpretando, lendo a lei com base exclusivamente no raciocínio. É importante sentir os mandamentos, não é só conhecê-los. E é aí que surge a ideia da necessidade do nascer de novo. Que surja um novo homem a partir do homem velho. Que do homem velho, coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, ou seja, coberto de ignorância com relação às leis morais, possa surgir para a alegria e ventura de todos nós o homem novo, gerado sob a influência revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo. Que esse novo homem seja um soldado da paz nesse mundo em guerras, um defensor da justiça neste terreno de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas e ou militares. Que esse homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus. E aí vamos nos lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Um operário da caridade que ainda defende a verdade, a justiça, o bem, a paz. Que bom seria se nós nos despojássemos das nossas mazelas morais e de nossas tão entranhadas imperfeições íntimas, o que o homem velho traz. O mundo haveria de tornar-se bem mais feliz. Então, amigos, não podemos esquecer jamais que as instruções deixadas pelos Espíritos no Evangelho são as verdadeiras vozes do céu, que têm como objetivo esclarecer aos homens e nos convida a colocar a prática do Evangelho. Que a mensagem de hoje cale em nossos corações e mentes, para que assim criemos não apenas o hábito da leitura do Evangelho, mas sim o que devemos fazer realmente é colocar os ensinamentos que ele nos traz em prática. Difícil? Talvez nem tanto. Basta termos a iniciativa e para que passemos a desfrutar das melhoras que esse ato trará em nossos dias, em nossas vidas, na atual vida e por consequência também nas próximas. Que todos nós fiquemos em paz. Agradeço a atenção que vocês dispensaram às minhas palavras e convido a todos a fazermos uma vibração de encerramento. Convido a fechar os vossos olhos, respirarem calmamente, para que assim seus corpos fiquem mais relaxados e propensos ao recebimento de boas vibrações. Senhor Jesus, estamos aprendendo contigo que a terra é a nossa escola e a dor a nossa lição. Ampara-nos para que tenhamos paciência, para que o aprendizado não se perca, pois o fardo das provas corresponde sempre às nossas forças. Amado Jesus, procurando-te na luz divina do Evangelho que nos deixaste, queremos ser mais úteis.
Agradecemos, Senhor, o amparo que nos dispensa e contamos com o teu auxílio para que sejamos melhores que hoje. Que assim seja. Obrigado a todos. Boa noite.